quem tem poder tem o direito na mão e faz o que quer. Certo? Assim como os Estados Unidos moveu a campanha aérea contra a Sérvia sem autorização da ONU, assim como invadiu o Iraque em 2003 sem autorização da ONU. Agora ele não faz, ou só vai fazer se for um interesse vital e ele não tiver outro jeito. Mas tomar iniciativa sem ser mais nem menos não faz, porque não tem mais essa liberdade de ação. Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, não, vamos defender a Amazônia, botar todo o exército brasileiro, marinha aeronáutica na Amazônia. Quem disse que se eu quiser, eu, potência global, ou uma coalizão de potências, quiser ter um acordo que me seja favorável na Amazônia, eu tenho que entrar na Amazônia? Os Estados Unidos, a ofensiva aérea, não foi no Kosovo, foi em toda a Sérvia. Então, se uma coalizão de potências tiver um interesse na Amazônia, não necessariamente ela vai invadir uma parte da Amazônia. Ela pode simplesmente bloquear a bacia de Campos. Ela pode simplesmente ocupar Itaipu, uma operação aeroterrestre, aeromóvel Itaipu, bloqueia 80% da energia para São Paulo vai de Itaipu. Se você bloqueia a bacia petrolífera de Santos a Vitória, você não tem combustível no território, combustível no continente. Tá? Então você não precisa atuar na Amazônia para, feita uma operação dessa, você impõe um acordo, eu saio daqui, mas vocês vão ter que assinar esse acordo em que nós vamos ter essas benesses na Amazônia. A Amazônia mesmo, ninguém vai invadir a Amazônia inteira. Se o Iraque foi inconquistável, o Afeganistão é inconquistável, mas você pode ocupar a foz do Rio Amazonas, não pode? Ali do lado não está a França na OTAN, ocupa a foz do Rio Amazonas e não entra nada para Manaus. Manaus não sobrevive. Aí você fala, não, tudo bem, a gente sai daqui, vai deixar uma base, vocês não vão perder 1 centímetro de território, mas vão assinar esse acordo aqui, em que vocês vão ter que cumprir isso na exploração do seu patrimônio na Amazônia. Isso é perda de soberania sem perder 1 centímetro de território. De que adianta você ter o território se não pode explorar o patrimônio? Então, bobos são aqueles que acham que eles vão invadir a Amazônia inteira, até porque não adianta ter combate lá no meio da Amazônia, combate em selva, que você não vai estar brigando por causa de árvore, né? Defendendo árvore e defendendo beira de rio. Né? Você defende é o quê? Foz do Rio Amazonas. Roraima é outra área importantíssima. Porque se houver um mandato da ONU, uma intervenção para proteção de direitos indígenas, etc., etc., em Roraima, a Guiana Inglesa, ela é da comunidade britânica, agora tem outro nome, é comunidade britânica. E comunidade britânica é Inglaterra, é OTAN. Está na fronteira do Brasil também, é OTAN. Se quiserem bloquear Roraima, não precisa invadir toda a Amazônia. Você obriga, porque a Guiana não é forte para manter neutralidade, você obriga ela a aceitar uma coalizão de forças que chega na fronteira de Roraima e manda uma operação aeromóvel para bloquear a BR-174, que é a única estrada que entra pelo sul de Roraima. Você bloqueia ali e isolou Roraima. Aí fica fácil ocupar Roraima e você diz, vou sair daqui. Mas vocês vão ter que assinar esse acordo aqui, em que vocês vão ter que cumprir tais e tais normas. A gente sai de Roraima, vocês não vão perder 1 centímetro de território, mas vão perder a soberania para explorar o patrimônio. Nós vamos ficar, exemplo, entre aspas, com 60% do que produzir aqui, vocês ficam com 40%. É isso que a gente quer? É para isso que a gente tem que se preparar. Ah, mas isso não vai acontecer. Como? Alguém iria... em 2008, quando Putin começou a dizer que não aceitava a Ucrânia entrar na União Europeia, porque ela ia parar na OTAN, 2008. Ele não vai fazer nada. Em 2022 ele fez. Então a gente não pode esperar ver para crer. Você tem que se preparar antes, porque defesa não se improvisa. Se esperar ver para quê, é tarde demais. Depois que tiver uma força-tarefa, né, de desembarque na foz do Rio Amazonas, você não vai começar a produzir míssil. Caraca, general. Aí quem tá em casa escutou tudo isso deve estar pensando assim, não fala não dá ideia. Eles já sabem disso. Claro. Né? Eles já sabem, o militar brasileiro também sabe. Né? Resta saber se o poder político vai dar a estrutura para que você consiga ter equilíbrio de força. Eu falo isso desde 2008 ou 2010. Eu falo isso aí. A China, ela tem um sistema de defesa anti-acesso e negação de área. Eu falei aqui, né? Lança mísseis de plataformas móveis terrestres, aéreas e navais. Pilotadas ou não, pode ser drone. Eles engajam uma força-tarefa americana lá em Guam, fica a 3.000 quilômetros. É a primeira linha de defesa anti-acesso e negação de área. A segunda linha já passa ali
Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, tá? A segunda linha de defesa. Tá? Então, se passar ali, aí entram as forças que vão impedir a ocupação de áreas do território, que eu acho que não é difícil também chegar lá. Então, se nós tivermos um sistema de defesa anti-acesso e negação de área, não é que ele seja absoluto e que não vai acontecer nada, é porque é lógico que o inimigo vai estar procurando as plataformas de lançamento. Aí nós vamos ter que ter guerra eletrônica e guerra cibernética para cegar e tornar mudo, né? Emudecer a força inimiga que vai estar procurando as nossas bases de lançamento. É guerra cibernética e guerra eletrônica. Repare bem, se vem uma força-tarefa aeronaval de uma coalizão de potências para ocupar a foz do Rio Amazonas, eles vão vir com um navio de desembarque de tropa, certo? Você tem esse sistema de mísseis antinavio, não tem? E mísseis balísticos, certo? Você tem submarino, você tem tudo isso aí. Se você já estivesse preparando desde 2012, quando vem falando isso. Você não vai lançar o teu míssil para afundar um porta-aviões, não. Se eles vêm com 10 navios de transporte de tropa, eles vêm com 20 mil homens, 10 navios. Se você afundar uns 4 com míssil, e se ele sabe que você tem capacidade de fazer isso, isso é dissuasório. É dissuasório não só para o poder militar, mas também como poder político que sabe que vai poder pagar um preço muito alto para isso aí. Então é isso, meu amigo. Assim como daqui a alguns anos um sistema desse pode estar ultrapassado, em 2010, quando eu comecei a falar, não estava. E você não desenvolve um sistema desse em 2 anos, 10, 15 anos. Então, se começar agora, é para 10, 15 anos. E se começasse em 2010? Já estava pronto. Caramba. Então, uma coisa que você faz agora, o reflexo pode ser daqui a 20, 30 anos ou a 10 anos. Tá? Quando o Brasil demarcou a reserva Yanomami em 1990, muita gente dizia que isso não vai ter problema nenhum. Acontece que numa estratégia de ações sucessivas, por pressões internacionais, nenhuma pressão militar, só pressão no campo sociocultural, no campo econômico, no campo diplomático, o Brasil demarcou reservas indígenas imensas. 30% do território nacional é reserva indígena ou unidade de conservação. Então, aquele erro estratégico que foi aceitar uma pressão dos Estados Unidos em 1990, que, segundo consta, na viagem do presidente Collor aos Estados Unidos, em 1992 ou 91, foi a Eco 92, foi no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Que na viagem que ele fez meses antes aos Estados Unidos, em 91, teria sido pressionado, ou demarca a reserva Yanomami, ou nós vamos boicotar a Eco 92. Ele voltou da viagem. Meses depois, foi até no dia 18, foi dia 11 de novembro, se não me engano, de 1991. Ele demarcou a reserva Yanomami. Erro estratégico. Consequência, em 2015, já com toda a faixa do Calha Norte, reserva indígena, unidade de conservação, portanto, condições objetivas para um presidente da Colômbia, aliado a uma ONG norueguesa, que eu esqueci o nome, Amazon, alguma coisa assim, ele bolasse, vamos chamar assim, o corredor AAA, que não teria sido bolado se não tivesse tanta reserva indígena e unidade de conservação uma do lado da outra. Sim. Não teria corredor. Então, o erro estratégico foi deixar a primeira e depois vir deixando as outras. Então, através de pressões sucessivas ao longo de 90 até 2015, dá mais de 25 anos. Então, esse é o tempo estratégico. O erro cometido lá atrás permitiu que uma estratégia fosse desenvolvida e quando chegou aqui, em 2015, com as condições objetivas concretizadas, que é um corredor, que é uma faixa de terra na Amazônia com reservas indígenas, unidade de conservação, tudo na faixa de fronteira, com pressões internacionais para uma soberania compartilhada, surgiu essa ideia. Sim. Então, a mesma coisa, né? Caiu a cortina de ferro, né? Não, o Bush pai, não vamos ainda era o Gorbachev, não vamos se projetar sobre a Europa Oriental. Você acreditou? Estamos lá na fronteira da Rússia já. Agora, pressiona, vamos enfraquecer a Rússia. Olha, isso sou eu que estou dizendo, uma análise minha. Vamos deixar a Rússia incapaz, neutralizada em termos de ameaça à Europa. Ela não ameaça mais a Europa. Ela não sendo uma ameaça à Europa, pode ser até que entre na União Europeia. Mas ninguém vai deixar a Rússia
assumir a Rússia na União Europeia, porque podia ter sido aceita na União Europeia, por que não? Mas era botar um cachorro grande no meio do meu quintal cheio de poodle. Mas não é muito risco? É uma aposta porque você está, como se diz, espanando a rosca com essa aposta, e agora que ela está junto da China, mas quanto tempo a China vai ter para chegar a se ombrear com os Estados Unidos? Pelo planejamento da China, em 2049, eles terão uma paridade no poder naval. Porque o poder naval americano, em termos de número de navios, a China até tem mais, mas não são navios no mesmo padrão tecnológico da esquadra americana. O exército chinês, ele é um exército que não tem uma experiência de combate. A última que ele teve foi com o Vietnã e eles não foram muito bem, mas eles tiveram uma experiência de combate na Guerra da Coreia e eles rechaçaram o exército americano, depois o exército americano voltou, mas não passou da fronteira. Então houve um empate, né? Mas o exército chinês, inicialmente, venceu o exército americano na Guerra da Coreia, depois deu uma equilibrada. Então o americano também sabe que não é assim tão fácil, não. Você pode começar uma guerra sem ter, digamos, vivência, né, experiência, mas essa experiência se adquire e você tem tempo para fazer isso, porque ninguém vai fazer uma operação militar, a não ser a Rússia na Mandichúria, mas uma operação militar dentro da China, vinda dos Estados Unidos aliados. Eu sempre digo o seguinte, meio de brincadeira, eles deixam invadir uma parte, bloqueiam, tá certo? Mandam para dentro dessa parte, estou brincando, hein? Soldados com arco e flecha, 5 milhões. Isso não é difícil para o chinês. 5 milhões. Entra nessa área que o americano invadiu, a OTAN invadiu, e se entrega como prisioneiro. Você é obrigado a sustentar 5 milhões. E aí? Quem que vai sustentar uma guerra dessa? Sim. Então, essas guerras com invasão e etc. O americano invadiu o Iraque, conseguiu ficar lá? 10, 15, menos de 10 anos depois estava fora. O tempo que os Estados Unidos mais ficou foi no Afeganistão e foi embora. 20 anos e foi embora. Fica, e não vai ficar na China, assim como também a China não vai vir invadir os Estados Unidos. Mas eles vão enfraquecer e se fortalecer nessas projeções periféricas em que eles vão ocupando, não militarmente, mas vão se projetando economicamente, politicamente, em áreas que eram antes áreas de projeção do rival. Agora, essa dependência econômica, né? Essa dependência dos produtos chinês, o mundo pode entrar no conflito com a China? Em questão de... Porque muito... Não, o mundo inteiro em conflito com a China, eu acho que não vai acontecer, né? Mas, por exemplo... O Ocidente, a OTAN, no caso. Por exemplo, e se a China invadir Taiwan? Se o Ocidente não fizer nada, vai perder todos os aliados que tem, porque vai perder credibilidade. Aliás, eu teria muito cuidado de ser aliado, o que eu digo, a gente não pode ter aliado automático, aliança automática com ninguém. Por isso que a gente tem que ser forte para manter a neutralidade, porque os aliados dos Estados Unidos, Vietnã do Sul, foi mal. Coreia do Sul, né? Aliás, os Estados Unidos não perdeu, mas também não ganhou nada, né? O Iraque, que foi ocupado e era para ter um governo que fosse ficar do lado dos Estados Unidos, foi abandonado e caiu na teia do Irã, né? O Afeganistão voltou para o Talibã. Então, ser aliado dos Estados Unidos não é tão seguro assim. Pois tá? é. A OTAN é aliada, mas a União Europeia, ela tem poder, né? Ela não é tão fraca assim. Não, porque olha só, se China invade Taiwan, os Estados Unidos não faz nada, como é que fica? A Rússia invadiu a Ucrânia e ninguém fez nada. Eu acho que ele vai também. fazer. Não. Uma coisa é a China invadir Taiwan, porque é muito mais fácil você apoiar, até militarmente, Taiwan, porque tem o Japão também. O Japão vai entrar, né? Essa Coreia do Sul vai entrar. Os Estados Unidos vai entrar, a Austrália vai entrar. Então não é só os Estados Unidos ou não é só a OTAN, né? São mais países, porque se a China chegar em Taiwan, ela vai querer tomar aquelas ilhas que estão que ela diz que são dela, que são do Japão, né? Ela vai talvez se projetar até em algum país ali no Mar do Sul da China.
Né? Sim. O interesse estratégico eu acho que é maior. Exatamente. Acho que é maior. Muito maior do que a Ucrânia. Por exemplo, se perdemos a Ucrânia, não perderam, não que a Ucrânia seja importante, não perderam grande coisa em função do que já estava. Sim. Né? Sim. Mas se perder Taiwan, perdeu em função do que era. É diferente. Né? Sim. E outra coisa, a posição de Taiwan reforça o cerco à China. Você quer ver uma coisa? Existe uma teoria geopolítica de Mackinder, de 1904, se não me engano, é a teoria do poder terrestre. Então, ela passou a se chamar a teoria do poder terrestre porque, na realidade, era a área pivô. A área pivô é ali na Eurásia. Pega a Rússia e a Ásia e se estende para a China. Né? Segundo Mackinder, quem dominasse essa área pivô, o Heartland, teria facilidade de se expandir, porque a retaguarda, que era o Mar Ártico, estava protegida. É uma área muito rica e ela se expandiria para o anel exterior, se não me engano, que pegava, aí já pega a China. Né? Hoje, você tem, na realidade, na área pivô, a Rússia e a China. Se Rússia e China forem aliadas mesmo, é o maior poder terrestre do mundo e talvez aéreo. Ainda não naval, mas também será um forte poder naval. Então, já desde que os Estados Unidos, vamos chamar assim, substituíram a Inglaterra como poder naval global, né, os Estados Unidos eles fizeram o cerco da área pivô, que é uma outra teoria geopolítica, que é do Rhineland, que é um anel exterior que isola a área pivô. Então, você pode ver, existe na internet, você pega bases americanas ao redor do mundo. Você vai ver que tem um anel que pega a Europa Oriental, desce pelo Oriente Médio, vai pelo Sudeste Asiático, cerca a China pelo Pacífico, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Filipinas. Mais ao sul, não é um aliado, mas é um oponente da China, que é a Índia, outros países ali do sudeste da Ásia. Aí você sobe tinha, né, o Afeganistão, mas você tem no Oriente Médio, tem a Arábia Saudita, tem Israel e outros países que tem, e na Europa Oriental, tudo isso são 750 bases aéreas e navais e terrestres dos Estados Unidos. Esse é o cerco da área pivô. Então, a teoria de Mackinder é real, mas só que eles não conseguem se expandir porque os Estados Unidos seguiram a teoria de Spikeman, que é do Rhineland, um anel exterior cercando para impedir a expansão da área pivô. Tá? Então, esse é o conflito hoje é mais ou menos isso aí. Estados Unidos apertando o cerco na Europa Oriental, na área pivô. O Oriente Médio não é importante só por causa do petróleo, não. O Oriente Médio, pode ver, é uma plataforma giratória que se projeta para a Ásia, se projeta para a Europa, se projeta para a África. Tudo ali passa pelo Oriente Médio. É área de conflito desde a antiguidade. Agora tem também o petróleo, e ainda mais. Ela controla, o Oriente Médio controla o canal de Suez, o Estreito de Aden e de Hormuz, por onde passa muito petróleo e muito comércio. Sim. E está no Oriente Médio. Então os Estados Unidos não saem de lá, porque se sair, um vazio de poder vai ser ocupado por uma outra potência rival e o comércio mundial vai ser afetado pela geopolítica, seguida pelo poder, digamos, global que estiver dominando a área. Sim. Isso dá um equilíbrio de poder em harmonia para que as forças não se sintam à vontade para poder avançar? Eu digo o seguinte, a China, ela com essa aproximação, como o senhor colocou, Rússia e China junto, isso é perigosíssimo. Porém, o equilíbrio de poder, o equilíbrio de força, faz com que eles não consigam, né, startar um conflito. O que a água faz quando ela corre por terra? Onde ela encontra resistência, ela desborda e vai onde existe uma abertura, uma brecha. Sim. Então, o que acontece hoje é isso. Onde tem uma brecha, uma dessas potências procura se colocar. Então, é na Ucrânia, né? No Oriente Médio, a China. Tá? Quem que tem do outro lado? Filipinas, Indonésia.
Pô, o americano vai pagar para ver se eu ocupar... Ela ocupa os rochedos que afloram no Mar do Sul da China, tá? Não era nem ilha. Ela transforma aquilo em ilha e põe uma base aeronaval. A 70 quilômetros, está dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas. Em Haia, o Tribunal de Haia já condenou, disse que ela não pode fazer isso, mas ela faz, porque o direito é filho do poder. Então, se esses países se tirem fortes, o que é se sentir forte e fazer alguma coisa? Quando você olha assim, não, eu tenho liberdade de ação, eu posso fazer. Isso. Os Estados Unidos, quando caiu a União Soviética em 1990, de 1990 até cerca de 2005, esses 15 anos, quando a China começou a China vinha crescendo. Nesses 15 anos, os Estados Unidos tiveram liberdade de ação para fazer o que queriam no mundo. Acabaram com a Iugoslávia e se expandiram, foram bater lá na fronteira da Rússia, invadiram o Iraque em 2003, apesar do Conselho de Segurança da ONU não dar o aval, não dar o mandato, eles invadiram o Iraque em 2003, só que a partir de 2005 eles já perderam essa liberdade de ação, até porque para invadir o Irã, a guerra já é outra. O Irã é uma região montanhosa, é um país muito maior, e eles não têm facilidade, que não tenham condições, não teriam facilidade de uma operação terrestre para invadir o Irã e ocupar o Irã. Você quer ver uma coisa? Crise do Kosovo, em 1999. Em 1974, o Kosovo era da Iugoslávia, era da Sérvia, era da Iugoslávia. A Sérvia era o core da Iugoslávia. E em 1974, porque a população sérvia praticamente abandonou o Kosovo, cerca de 90% da população no Kosovo era albanesa. Em 1974, eles queriam autonomia e foi concedida pela Sérvia uma semi-autonomia, não é independência, à província do Kosovo. Em 1999, o Kosovo já estava perigando de querer independência. E a Sérvia cassou a autonomia do Kosovo em 1999, aí houve uma revolta interna dos albaneses contra a Sérvia. A Sérvia usou o seu poder militar terrestre para debelar essa rebelião e os Estados Unidos, né, se ofereceram para proteger, né, fazer uma missão de paz e proteger o Kosovo. A Sérvia, soberana, disse, negativo, isso aqui é meu, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. O que os Estados Unidos fizeram? Invadiram para fazer uma operação terrestre contra o exército sérvio, região montanhosa, o exército sérvio era muito forte. Os Estados Unidos moveram uma campanha aérea arrasadora. A infraestrutura da Sérvia foi arrasada. Aí a Sérvia cedeu e autorizou uma missão de paz. Como ela autorizou a missão de paz, a ONU concedeu, porque a ONU não tinha concedido em 99. Só que o mandato da ONU para autorizar os Estados Unidos nessa missão de paz dizia que, sob quaisquer circunstâncias, teria que ser obedecida ou seguida, né, a soberania da Sérvia, respeitada, a soberania da Sérvia sobre o Kosovo, isso em 1999. Em 2008, o Kosovo declarou a independência e todo o Ocidente aceitou. Só quem não aceitou foi a Rússia, a Sérvia, não aceitaram.